Bom dia, tudo bem e o senhor, Graças a professor? Deus, tudo bem. Então, nós estamos começando uma transmissão ao vivo aqui na página do Facebook. Agradecemos a colaboração do senhor, a espontaneidade, a forma como nos atendeu. Muito obrigado. Opa, disponha sempre, professor. O Corpo de Bombeiros está à disposição do senhor e da população catanduvense aí. Nós temos algumas informações com relação à inauguração. O Corpo de Bombeiro foi inaugurado em Catanduva em 10 de novembro de 1968, sediado na Rua Paraíba, depois foi transferido para a Avenida José Nelson Machado, onde vocês estão até agora. Este posto de bombeiro contou e conta em sua história um serviço eficiente de prevenção, combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento. Vocês contam com 52 pessoas no batalhão, que seriam 37 em Catanduva e 15 em Novo Horizonte. Atende um total de 14 municípios por Catanduva e 3 municípios por Novo Horizonte. Tem um total de 5 viaturas operacionais em Catanduva e 2 operacionais em Novo Horizonte. Concorda com as informações, tenente? Positivo. Isso retrata a realidade do nosso segundo subgrupamento de bombeiros. São 52 militares aqui, mais 15 em Novo Horizonte, prestando serviço de busca e salvamento, e além de operações de resgate aí. Mais alguma informação a respeito disso, da fundação, do histórico, mais alguma coisa interessante? Ou podemos continuar? É importante também ressaltar, professor, que além das 5 viaturas operacionais aí, a gente dispõe de inúmeros outros equipamentos aí que estão à disposição nossa, sempre pensando no bom atendimento da população, né? Porque à medida que a gente se estrutura, que a gente adquire bons equipamentos, materiais modernos, a gente tem condições de prestar um serviço muito melhor aí para todos que necessitam. Ok, podemos continuar então? Sim. Agora nós vamos transmitir o hino do bombeiro e um pouco da Escola Superior dos Bombeiros. Nesse momento, nós não estaremos mais nos comunicando. A hora que acabar esses vídeos, a gente volta a nos comunicar. Alguma observação, tenente? Não, professor, vamos aguardar o vídeo aí e a gente volta com o nosso bate-papo Ok, aí. até já.
Na nossa escola são desenvolvidos os cursos que habilitam e capacitam os bombeiros às atividades de comandantes de guarnição, motoristas das viaturas de bombeiros e seus respectivos auxiliares. E tem como missão o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da capacitação do profissional bombeiro. O curso ele demora por volta de 1 ano e 1 mês. As matérias são diversas, matérias práticas, matérias teóricas, que nos habilitam o oficial da Polícia Militar a comandar um posto de bombeiros. A formação é bem dinâmica, né? A gente aprende um pouco de cada coisa. Então presta atenção, vamos lá. Engata a viatura, tira o pé do freio, tá com o freio estacionário, tira o pé do freio. Aqui, ó, isso, relaxa, relaxa, tá? Se ficar nervoso no volante, é a pior coisa que tem. A gente tem a água, que é o salvamento aquático, que a gente tem reboque, pulada da ponte, pulada da piscina, para poder retirar a vítima de lá, numa situação fora do normal. Então é uma aula que nós fazemos, tanto na piscina, na represa ou no mar. Trabalho de manobra para poder travar com o cervical dessa vítima para que ela não fique tetraplégica ou paraplégica ou tenha até mesmo vir a óbito. Não se tem como se falar em bombeiro sem falar em atendimento hospitalar. Atendimento hospitalar, na verdade, são todas as ações desenvolvidas pelo bombeiro que, ao chegar numa vítima, vai fazer alguns procedimentos, vai executar alguns procedimentos ordenados para que essa vítima se estabilize e seja transportada para um hospital mais próximo de uma forma correta e adequada. A gente passa por longo tempo fora, longe, tem várias atividades onde a gente tem que dar o máximo e estar sempre preocupado com a população, com a sociedade. Tenente, voltamos agora nós na nossa comunicação. Bonito, né? O senhor viu que é muito Ótimo. bonito a corporação. Por isso que vocês têm o respeito da nossa sociedade. É um trabalho bom, um trabalho que colabora muito com a nossa sociedade. Muito obrigado, Tenente. Com certeza. O serviço do Corpo de Bombeiros aí é fundamental, até porque muitas pessoas precisam de ser bem atendidas, né? Precisam ser conduzidas de forma correta, precisa que os protocolos de resgate e emergência médica sejam atendidos. Então, a gente vai sempre se especializando e capacitando para que façamos um serviço bem Podemos ir bem para a questão correto. da pandemia, então, correto? Tenente, Correto. esta pandemia do coronavírus alterou a estrutura, a forma de funcionamento da nossa sociedade. Não ia ser diferente com o Corpo de Bombeiros, certo? Exato. Positivo, professor. Vamos perguntar sobre a rotina interna do batalhão. Vamos começar com o trabalho em si. Vocês trabalham em forma de rodízio? Quantos bombeiros permanecem no batalhão? Tem bombeiros afastados por razão da idade ou que esteja no grupo de risco? A nossa rotina, depois da epidemia, ela alterou significativamente, né? Então, a prontidão de serviço, eles trabalham no rodízio de 24 por 48 horas, ou seja, a cada 24 horas trabalhadas, eles descansam as 48 horas seguintes, né? Ou seja, cada um dia descansa 2, tá? Então, esse rodízio ele já era feito. A administração, ela alterou o horário alterou o horário administrativo para que a gente ficasse um pouco menos tempo no quartel, reduzindo assim a probabilidade de contágio, de transmissão. Então, o bombeiro ele teve que ter algumas alterações aí em virtude da pandemia. Foram criados alguns informativos a respeito de formas como atender vítimas de coronavírus, forma como atender suspeita. A gente lança diariamente, praticamente diariamente, a atualização de algumas, vamos dizer, como se fossem protocolos mesmo, né? Alguns boletins que eles
permitem que todas as recomendações do governo do estado, do Ministério da Saúde, elas sejam cumpridas. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Foi feita uma nova logística, uma nova forma de controle dos materiais, tendo em vista que muitos materiais foram adquiridos para melhor proteger os bombeiros e as pessoas que precisam também. Graças a Deus, não tivemos nenhum bombeiro contaminado, né? Nenhum bombeiro com sintoma, nenhum bombeiro afastado em virtude de contágio ou transmissão de coronavírus. Também, graças a Deus, não tivemos nenhum relato de familiares de bombeiros nossos que pudessem ter que pudesse ter adquirido o Covid-19, né? Mas, para isso, a gente tem feito um trabalho sério, um trabalho cuidadoso, a utilização do equipamento de proteção individual específico para o atendimento de ocorrência, tá? Melhoramos, na verdade não melhoramos, fizemos aquisições de roupas especiais para atendimentos emergenciais, máscaras faciais, grande quantidade de álcool em gel para desinfecção das viaturas, desinfecção das próprias mãos antes de fazer uma refeição, utilizar algum equipamento, uma higienização de viatura. Adquirimos óculos de proteção individual para cada bombeiro. Aquilo que antes era revezado entre as equipes, hoje cada um tem o seu, né? Foi criado, até através de culturas europeias, aí, uma forma de desinfecção de viaturas, né? Então, através de equipamento próprio, a gente, ao iniciar o serviço ou em atendimento de uma ocorrência um pouco diferenciada, a gente faz uma total higienização da viatura para que possamos garantir a nossa segurança. Tivemos algumas mudanças também em relação às nossas posturas. Então, nos horários de refeição, a gente mantém um espaçamento entre as mesas, entre os bombeiros. A utilização da máscara 24 horas é obrigatório, né, sob intensa fiscalização. Então, essas rotinas elas fazem com que tornamos menos vulneráveis, já que o nosso serviço é de extremo risco, porque a gente não pode deixar de atender uma pessoa que precisa, porque além do coronavírus, as coisas estão acontecendo, as pessoas continuam se envolvendo em acidentes de trânsito, os incêndios continuam ocorrendo, então a gente tem que ter uma cautela redobrada, e é o que tem sido feito, professor. Está dentro de uma pergunta, mas o senhor já respondeu. Só fica uma curiosidade minha, pessoal. Quando vocês não ficam com os equipamentos todo dia, o dia todo, vocês vão se equipar, a proteção individual, quando existe uma ocorrência, certo? Como é feita essa mudança de roupa? Como vocês fazem essa mudança de roupa? Aconteceu... Isso. Ó, o fardamento padrão é a roupa de permanência no quartel, correto? Então, diante de uma emergência clínica, diante de um atendimento de resgate, existem roupas de proteção de acordo com o grau de risco da ocorrência. Uma ocorrência em que naturalmente não tenha a certeza de coronavírus, ou pouco provável, já que a gente não pode descartar sempre, a gente utiliza aventais de TNT, um material específico que isola o meio externo com o bombeiro. A máscara, ela é individual por ocorrência, tá? Dependendo do tipo de ocorrência, a gente usa uma máscara, dependendo do tipo de ocorrência, a gente usa outra. A gente utiliza também óculos de proteção individual, que cabe a cada bombeiro fazer o próprio cuidado, higienização. E recentemente aí também foram adquiridas as barreiras faciais, aquelas que protegem o bombeiro da transmissão, também de expelir pequenas gotículas, né? Então, a grande maioria dos materiais são descartáveis. Usou, jogou fora, volta com o fardamento padrão, né? E já estamos prontos para a próxima ocorrência aí, tá? Então, existem algumas recomendações, tudo dentro de protocolos médicos, protocolos do Corpo de Bombeiros, que faz com que estejamos melhor preparados aí, né? Então, vai muito também do cuidado individual de cada bombeiro. O isolamento social, diminuir os incêndios,
as buscas e salvamentos? Eu vou aproveitar e já vou colocar outra pergunta, porque o senhor já tem. Houve aumento de atendimento pré-hospitalar fora do coronavírus? Olha, professor, no começo, logo que deu o surto aí, acredito que em meados de março, os números de ocorrências, eles deram uma reduzida radical. Naturalmente a população se isolou mais, ficou mais em casa, ficou também um pouco com medo de frequentar os hospitais em razão do surto, em medo do desconhecido, né? A gente tem muitas questões ainda que faz com que tenhamos dúvida, mas aos poucos a vida foi retomando e as ocorrências elas tendem a normalizar o padrão de antes do surto, né? O preparo é para todas. A gente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E foi algo natural que houvesse a diminuição das ocorrências, né? Em razão mesmo do isolamento, né? As pessoas dentro de casa, elas não se expõem tanto a um acidente de trânsito, elas estão cuidando um pouco mais dos seus equipamentos elétricos, está tudo mais sob supervisão, né? Mas mesmo assim, as ocorrências estão acontecendo. Essa época do ano temos bastante fogo e mato, né? Então a operação estiagem já começou, todos os preparos na aquisição de materiais, organização dos bombeiros, rotina de escala extra, elas estão sendo administradas para que o Corpo de Bombeiros de Catanduva possa bem atender a população. É óbvio que vocês fizeram atendimento pré-hospitalar referente ao coronavírus. Só para reforçar, para que a população fique bem esclarecida, como vocês procederam nesta situação? Professor, para ocorrência com suspeita ou confirmação de coronavírus, existe um EPI todo com um grau de proteção bem maior do que o EPI normal, né? Porque a gente tenta evitar o contato 100%, inclusive por vias aéreas, próprio contato através das mãos, né? Então, a gente está redobrando, porque jamais podemos nos isentar de atender uma pessoa, independente se tem ou não coronavírus. Então, o cuidado é referente à utilização do EPI, tá? Como eu disse para o senhor, reafirmo, independente da ocorrência que cair para a gente aqui do Corpo de Bombeiros, a gente tem que atender, sendo coronavírus ou não. Então, a nossa preocupação é orientar a nossa tropa, é explicar, é mostrar, pedir que eles treinem, coloquem o EPI algumas vezes por dia, para que seja internalizado de uma forma espontânea, né? Então, seguimos recomendações médicas, protocolos hospitalares, governo do estado e façamos um atendimento decente aí para a população. Está dizendo, vocês possuem todos os EPIs necessários para o atendimento de coronavírus, certo? Correto, professor. Todos os EPIs que foram disponibilizados aí estão de acordo com os protocolos, né? Roupa de Tyvek, barreira facial, óculos, máscara PFF2, que é um material que tem um poder de retenção muito maior e evita o contágio ainda mais. Então, de acordo com o que foi nos disponibilizado, tá? Os materiais muito bons, estamos nos preservando da melhor forma possível. Em relação aos atendimentos do coronavírus, o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar? Hoje, tanto o bombeiro quanto o SAMU, eles estão fazendo o atendimento, né? Então, muitas vezes, a triagem, ela não direciona nem para a gente ou nem para o SAMU, tá? Essas ligações, elas chegam para a gente vai atender, independente de quem for atender a população aí, a gente tá alinhado, tá? E serão tomados todos os cuidados possíveis para que essa vítima seja bem atendida, tá? Preservando, inclusive, a integridade física dela
não só dela em relação ao bombeiro, mas também o bombeiro em relação a ela, tá? Então, todas as orientações a gente está prestando para que possamos passar por isso da melhor forma possível, com o mínimo de sequelas aí. Quais os conselhos, orientações que o senhor poderia passar para a nossa população com os cuidados pessoais na prevenção delas, na prevenção pessoal delas contra o coronavírus? Eu acho que as recomendações são as mesmas em que diariamente a gente ouve falar nos principais meios de comunicação aí, né? Façamos corretamente o uso de máscaras, a higienização nas mãos, aquelas pessoas que podem se distanciar um pouco mais das outras para que assim o faça. Então, a gente está alinhado com tudo aquilo que vem sido falado, né? Muitos estão levando uma vida normal, mas vamos evitar aglomerações de pessoas, tá? É mais do que provado que num grupo que pessoas convivem muito próximas uma da outra, principalmente em grandes obras, sala de aula, houve mais do que um contaminado. Então essas contaminações coletivas, elas talvez seriam eliminadas se aquelas pessoas que tivessem o conhecimento tivessem o mínimo de postura, né? Evitar aquele contato intenso, principalmente mãos, né? Onde ficou provado que muito dessa contaminação se deve ao manuseio de pequenos objetos. Então, eu acredito que as pessoas estão cientes do que devam fazer, porém muitas desconhecem ou muitas talvez não acreditam no potencial, né? Às vezes aquela pessoa pode ser que com ela seja sintomática, mas às vezes ela sempre tem um familiar próximo em casa com de repente algum problema respiratório, alguma doença pré-existente que facilita com que esse vírus seja um pouco mais agressivo, né? Vejamos o caso aqui de Catanduva, que até o presente momento já tem 7 óbitos confirmados, né? Sendo 4 deles em pessoas acima de 80 anos. Então, as pessoas de idade têm que tomar um cuidado ainda maior para aqueles familiares que estão desacreditados ou acreditando que isso nunca acontece. Isso acontece, temos relatos, todo mundo assiste televisão, sabe o potencial que esse vírus nos ataca, né? E vamos torcer para que essa fase passe, né? É uma expectativa pessoal minha e acredito que de todos aí, né? Porque vivemos num período de exceção em que esse distanciamento social acaba sendo prejudicial a todos. Tenente, muito obrigado. Agradecemos a sua disposição, a sua colaboração. Nós vamos interromper a transmissão, mas nós vamos continuar no Skype. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Tenente? Não, eu agradeço a oportunidade, professor, e dizer que estamos aqui disponível para o senhor, tá? Para a população inteira de Catanduva. Estamos de portas meio abertas agora, né? Porque a gente teve algumas mudanças aí de rotina para evitar o contato pessoal com a população, mas estamos sempre à disposição aí da população. Não sei se o senhor sabe, mas o Corpo de Bombeiros de Catanduva, ele é um dos quartéis do estado que tem a maior quantidade de ferramentas elétricas. Recentemente foram adquiridos alguns materiais de extrema importância na hora das ocorrências. Temos uma viatura especial para combate a incêndios florestais. Fizemos recentemente a reforma da piscina do quartel de bombeiros de Catanduva, né? E a reforma do alojamento de cabe-soldados também. Então a gente está sempre preocupado em tratar bem, tá, os nossos bombeiros para que isso surta um resultado. E eu não poderia deixar de agradecer ao Capitão Luciano, tá? O Capitão Luciano é uma pessoa que tem uma visão diferenciada, uma pessoa que está sempre disposto a ajudar qualquer pessoa que seja indistintamente. É uma pessoa que durante o período que passou aqui, de 2006 a 2015, fez muita diferença,
tá? É uma pessoa que está sempre disposto a ajudar, tá? Com boas ideias, sempre em prol da população, sempre ajudando o nosso corpo de bombeiros aí, como o senhor bem sabe, né? Das vezes que o senhor veio aqui, sempre muito bem recebido, e a casa continua de portas abertas para o senhor, tá? Agradeço a oportunidade de estar falando um pouco com a população, tá? O senhor é uma pessoa que faz um trabalho diferenciado, é uma pessoa séria, e sempre que precisar, o senhor tem meu contato pessoal, tá? E tendo boas ideias, por favor, nos avise aqui para que a gente possa dar prosseguimento a esse serviço nosso aqui. Tudo posso bem? matar, tenente? Não, professor. À disposição. Pois não, professor. Estamos à Eu conversei disposição. com o capitão Luciano, que é uma pessoa realmente excelente, uma pessoa prestativa, uma pessoa diferenciada. Ele comentou que vocês estavam estudando aí como que eu posso... O sistema de elétrico seria mudado para solar. Conseguiram esse... Exato. A gente realiza algumas reuniões com o Fundo de Bombeiros de Catanduva. Essas reuniões elas foram impedidas devido ao coronavírus. É uma ideia que a gente trouxe para eles, tá? Ficou de ser deliberada. A gente está fazendo para que tudo dê certo, né? Porque é uma ideia legal, uma ideia que, com o passar do tempo, ela vai se autocustear, né? E está dentro de acordo com a nossa filosofia aí, né? De preservação ambiental e de tudo aquilo que a gente acredita que seja melhor para a gente e para todos, né? Como é o principal objetivo. Mais uma vez, aí. tenente, muito obrigado. Agora nós vamos interromper a transmissão, mas nós vamos continuar em contato com o Skype. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Até. Amém. Um abraço, professor.